Hoje vamos falar sobre medos. Medos no pedal, no ciclismo, medos na vida. E o fato de que se a gente não enfrentar esses medos, é ainda pior. Eles vão te consumir e te destruir aos poucos. E eu tô justamente aqui no contexto de um dos meus medos, do maior medo, na verdade, que eu tenho de bicicleta no ciclismo, que é dividir a estrada, né, com outros carros. É o trânsito, a agressividade no trânsito por parte das outras pessoas. E por mais que eu possa escolher alguma estrada com menos movimento, que não seja uma rodovia assim, vá para o interior, de qualquer maneira eu vou ter que passar por algo assim. Na saída e na chegada da cidade, da minha casa, eu sou obrigado a passar em um local movimentado assim, seja dentro da cidade ou aqui numa rodovia. E eu ainda julgo que aqui nessa rodovia com acostamento, por mais perigoso que seja, ainda é um pouco melhor do que andar na cidade, nas avenidas da cidade, muitos cruzamentos. O frio chegou aqui no sul, teve até neve lá nos campos de cima da serra, São José dos Ausentes. Claro que aqui em Pelotas não faz tanto frio, né? Na Serra Gaúcha é bem mais, mas tá friozinho. E muito vento, muito vento. O vento agora, nessa direção que eu tô indo, ele tá bem contra. Parece que o cara não sai do lugar, pedala e não vai pra frente. É até ruim de falar. Sorte que eu tô com a espuma em volta da câmera. Eu acho que aí já melhora um pouco o áudio para vocês. Aí outro receio que eu tinha, não tão grande, né, um medo não tão forte, mas que também eu tive bastante, era em relação a descidas, né, descidas acidentadas, muito íngremes. Eu já relatei aí num outro vídeo. Eu acho que normalmente quem começa no mountain bike, no ciclismo, às vezes também tem esse receio. No meu caso ele envolvia alguns outros fatores também. Vou deixar um vídeo aí, um card de um vídeo para vocês assistirem depois, em que eu relato melhor isso. Mas esse foi um medo que eu consegui trabalhar em mim e aprender um pouco mais sobre posicionamento, pilotar a bicicleta, principalmente com a ajuda do trabalho lá do João Paulo, do Eco Bike Fit, que tem umas aulas bem legais sobre pilotagem na trilha, no estradão, nas descidas, como vencer obstáculos. Já falei isso no outro vídeo também. Vou deixar um link do trabalho do João, se alguém tiver curiosidade. E da mesma forma que eu tenho esses medos, tive, alguns ainda tenho, outras pessoas têm outros tipos de medo, né? Tem gente que tem receio de pedalar sozinho. No meu caso já é algo que eu gosto. Às vezes, claro que dependendo de onde é que for, um local muito isolado, a gente fica meio pensativo, né, preocupado, mas é um medo que eu tenho prazer até em enfrentar, sabe? Então não dá pra dizer que é um super medo que me atrapalha, é algo que até me motiva. Mas para outras pessoas, pedalar sozinho é algo mais tenebroso, né? E tem outros medos. E uma definição sobre o medo que eu gosto é que a gente sente medo daquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não é capaz de compreender.
Eu gosto muito dessa definição sobre o medo. Eu acho que faz muito sentido. E pensando nos meus medos, eu vejo que é bem isso aí. Por exemplo, o medo do trânsito, sofrer um acidente aí, um carro atropelar, alguma coisa assim. Por que esse medo? Porque no trânsito a gente só é responsável pela nossa própria conduta, né? Por pilotar a nossa bike, dirigir o próprio carro. Não tem como controlar os outros, né? Não tem como entender ou prever o que os outros vão fazer. Eu posso estar andando aqui bem tranquilo, relaxado nessa rua que esse horário quase não tem movimento nenhum, e por nada, daqui a pouco alguém olhando no celular, dirigindo, né, bater em mim de carro. A chance é pequena, né? Mas nunca é nula. E da mesma forma que o meu medo em relação ao trânsito tem essa origem em não compreender o que os outros vão fazer, né? De ter essa imprevisibilidade no trânsito. Da mesma forma, eu reconheço que o meu receio, que eu ainda tenho um pouco, já tive bem mais nas descidas, é por não saber, é por não ter o conhecimento, né? Ou principalmente não, é por não ter o conhecimento de como se posicionar adequadamente, de como pilotar mesmo a bike, que é justamente o que eu estou trabalhando, tem ajudado. Então não era nenhuma falta de prática, porque eu morava na serra, você sabe, então eu fazia muita descida, mas de um jeito muitas vezes errado, né? Sem buscar aprender, sem buscar entender como realmente as coisas acontecem. Isso aí que gera o medo, né? A insegurança. Mas aí qual é a resposta para tudo isso? Porque alguns medos, como eu disse, esse das descidas técnicas, a gente tem como trabalhar, mas, por exemplo, o trânsito não tem muito o que fazer, né? Não tem como adivinhar o que as outras pessoas vão fazer. Se vão atravessar um cruzamento de sinal vermelho, o máximo que pode fazer é ficar atento, né? E sempre uma postura defensiva, preventiva. E na verdade é isso, não tem muito o que fazer, a gente tem que enfrentar mesmo os medos, porque imagina, se eu ficar pensando, e às vezes eu fico pensando, sabe? Mas será que eu vou sair agora? Esse horário é meio ruim, mas eu não tenho outro horário, né? Hoje, por exemplo, eu tô num horário legal, mas às vezes eu só tenho um horário meio ruim, às vezes quando é cedo de manhã que o pessoal tá indo trabalhar, levando o filho na escola, ou de meio-dia, né, todo mundo correndo para ir almoçar. Às vezes é os horários que eu consigo. Eu evito, mas às vezes é o que resta. E aí se tu começa a pensar, tu desiste de sair de casa. Eu muitas vezes fico nessa lenga-lenga, será que eu vou, será que não vou? Fazer uma ultrapassagem ali da carroça com segurança. Mas é isso, sabe? Se tu começa a pensar demais e querer fugir de qualquer medo, tu acaba prejudicando ainda mais a tua vida, né? Eu acho que ainda os riscos de não fazer as coisas são maiores, né? Os riscos a longo prazo, do que enfrentar aquele medo, mesmo que ele possa te gerar riscos. Então tu imagina, se eu adoro pedalar, eu amo praticar ciclismo, então eu não vou mais fazer isso porque eu tenho que sair de casa e passar nessas rodovias. Vou fazer o quê? Às vezes eu tenho que me dar um choque de realidade. Vou fazer o quê? Vou comprar um rolo e ficar andando só dentro de casa?
Mas aí eu perco toda a diversão, a graça que tem pra mim, que é andar na rua assim, explorar lugares, sentir o vento na cara, né? Então, você imagina eu abandonar isso pelo medo, né? Seria uma destruição. O que adianta daí ter uma vida em que tu vive preso com receio, só trabalha, faz teus compromissos e fica preso, não sai por receio das coisas? Aí qual é a graça de viver? É claro, né, gente, que o medo, ele muitas vezes, ele é nosso aliado, né? Ele nos livra de situações aí de extremo perigo. A gente também não pode subestimar o nosso medo, a gente tem que respeitar o medo, mas enfrentar ele na medida do que é razoável. Essa é a minha visão. E eu digo que ele pode ser aliado porque tem situações que eu realmente evito, situações mais extremas de trânsito. Por exemplo, se essa BR aqui fosse sem acostamento, tu acha que eu ia vir aqui andar? De jeito nenhum. Tem gente que anda em rodovia BR sem acostamento, né? Às vezes não tem nem muita escolha na região, nem lá em Gramado, onde eu morava. As rodovias, a maioria não tinha acostamento, e eu evitava muito de andar. Ficava mais nas vias de interior, claro. Mas tem gente que anda. Mas esse é um extremo, vamos dizer que pra mim é extremo, e eu não cruzo essa linha, né? Esse perigo aí. Mas a questão é que se tu não enfrentar nada dos teus medos, eles só vão crescendo. Tu vai se acomodando, vai ficando mole, ficando molenga mesmo, e tu não faz mais nada. É uma bola de neve, cara. Se tu começa a pensar muito e um dia tu não enfrenta o medo, tu não vai, outro dia tu também não vai. Quando tu vê, tu tem medo até da tua sombra. Isso aí a gente não pode deixar acontecer. A gente tem que viver, poxa. Enfrenta os teus medos, é isso que eu digo. Com responsabilidade, né? Claro, mas não deixa de viver. Mas então me conta aí, quais são os teus principais medos no ciclismo e como que tu lida com eles, quais são as tuas estratégias aí. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se ainda não for inscrito, te convido a se inscrever aqui no Realidade do Pedal, ativar as notificações para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Uma repórter.
tipo,